pessoa, aquela ideia que parecia loucura, às vezes não parece mais Olha, loucura. eu passei a vida constatando a transformação dos insanos em mestres. Porque gente que há 50 anos, quando eu comecei a pregar, era considerada completamente insana, e as práticas deles eram nojentas ou, na melhor das situações, eram consideradas anedóticas, uma piada ambulante. Com o passar dos anos, tudo ficou tão cheio em volta que essas pessoas passaram a ser levadas a sério, na loucura que encarnam, porque eles nunca foram outra coisa. Você veja, eu conheci o ex-presidente Bolsonaro como uma piada ambulante no Rio de Janeiro, quando o cara, querendo aumentar o seu próprio salário, faz um complô para tocar fogo no quartel. Você sabia disso? Não, sabia É dessa assim não. que ele começou. Ele queria aumentar o seu salário, o seu soldo. E aí tinha lá mais uns 2 ou 3 que também queriam. Ó, vamos fazer uma obra de sabotagem, de terrorismo. Vamos incendiar o quartel. E aí também vamos botar uma bomba lá no sistema de filtro das águas do Rio de Janeiro, no Rio Guandu, Ah, poxa. naquele aqueduto que purifica a água para a cidade beber. Vamos botar uma bomba lá. Só que ele foi descoberto antes da execução. Aí foi expulso do exército. Aí ficou num estado de desespero, porque ia perder tudo. E aí botou gente para todo lado e apelou para todos os amigos, para todo mundo que podia, para todos os políticos, e conseguiu a benesse de não ser expulso, ser apenas afastado definitivamente. Aí se candidatou há 30 anos passados, ou mais já agora, e ficou candidato eleito federal, representando só essa pauta de salário de milícias e militares e exército, era só essa pauta. Não tem nada que ele tenha construído no Rio de Janeiro, cidade onde ele morou. Você não passa e alguém diz, isso aqui foi o Bolsonaro que fez, isso é um projeto que ele trouxe durante os 30 anos que ele foi deputado federal. Nunca fez nada, só se reelegia pelo mesmo grupo. Aí, de repente, o surto bate e o cara que, quando falava, virava piada, até as coisas mais absurdas que ele disse, pelas quais qualquer outra pessoa normal teria sido julgado, teria sido expulso do próprio Congresso, quando ele disse que se fosse ele mandava fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, já deputado federal. A Revolução, o golpe militar de 64 não deu certo, porque se matou muito pouca gente. Foram só 3 mil, tinha que ter matado uns 30, 40 mil, um número muito maior para botar medo nos comunistas, como se esse fosse o problema do Brasil em qualquer tempo. Aí as coisas que ele dizia eram loucas, o povo caía na risada. Era uma piada ambulante. Ninguém jamais podia imaginar que, de repente, metade do país, praticamente, fosse tomar a decisão que tomou. O que foi que aconteceu? Ele melhorou? Não, ele é um cara coerente com ele mesmo a vida inteira. Ninguém se enganou com o Bolsonaro. Só quem quis se enganar. Eu sabia quem ele era desde 1983, quando eu ouvi a primeira manifestação dele. Ele sempre deixou claro o que ele queria, o que ele gostava, que não dará certo nenhum governo com democracia. Ele repetiu isso milhares de vezes. Está tudo gravado, está tudo nos autos. E o país ria, porque dizia, esse cara é um idiota. Aí depois, 58% do país, em 2018, chancela. E aí depois fica esse grupo fixo de 25%, quase 30%, 25%, na maior parte das vezes, enlouquecido, apaixonado. E o que é que mudou? Ele não mudou nada. Foi esse povo que piorou muito, muito, muito na sua compreensão, no seu senso de justiça, no seu amor à democracia, à liberdade de escolha, ao favorecimento de todos, a compreensão de que a democracia não é um regime da maioria,
é um regime de todos, que privilegia majoritariamente pelo voto a maior quantidade de votos que alguém receba para uma determinada função, na mesma medida em que distribui o poder nas outras instâncias de Senado, deputação federal e estadual, entre grupos e minorias variadas, que por causa de percentuais menores conseguem eleger suas vozes e seus representantes para falar em nome deles naquela Câmara de Legislação. Que é diferente de antigamente, que tinha um cara que tinha muito poder e a sociedade ficava muito de contra dele, quem era beneficiado. Hoje em dia, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Deixa eu voltar aqui o raciocínio que eu me perdi. Uhum. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender as diferenças de hoje em dia. A gente está numa briga feia entre as próprias pessoas, que antigamente era a monarquia e a sociedade era contra qualquer governo que tivesse, né? Hoje em dia, a própria população está um contra o outro, esse balanceio. Não existe meio termo. Ou é um lado ou é o outro. Ou você não está no meio, né? A gente está indo para um caminho muito diferente. Aprendida. Quer dizer, é claro que a internet teve um papel enorme na aglutinação das tribos. Ela favorece muito um doido encontrar outro doido. E você sabe que um doido procura outro doido muito mais do que um são procura outro são. Você não vê gente sã com essa necessidade de encontrar outros sãos. Porque, supostamente, a sanidade estaria em todo lugar. Porque a sociedade não funciona sem um mínimo de sanidade. Então, os sãos fazem as coisas acontecerem. Mas o indivíduo enlouquecido, ensandecido, e que é represado, ou não é afirmado, ou é preterido em muitos ambientes, ele fica procurando em aglutinações com iguais. Aí, quando esses iguais vão se encontrando, e nesse sentido a internet, como nunca antes na história humana, pelo menos do Homo sapiens sapiens, criou essa possibilidade de ajuntamento dessas praças, desses núcleos virtuais, dessas bolhas universais do mundo inteiro. E aí você veja, isso que a gente tem aqui no Brasil começou nos Estados Unidos, no Partido Republicano, no sul dos Estados Unidos, com as igrejas evangélicas. O que as igrejas evangélicas estão reproduzindo aqui não é outra coisa senão a influência missionária do que os batistas da América do Sul dos Estados Unidos, todos republicanos, rednecks e anti-acadêmicos, anti-científicos, ou então aqueles ultrapentecostais e tudo mais, que também são contra a ciência, a terra é plana, todas essas coisas se reuniram lá. E é uma história que dá para você narrar, tem livros que contam minuciosamente o processo inteiro com uma clareza enorme. E que chegou até aqui, que nos Estados Unidos teve no Trump a sua melhor representação. Você veja que o cara é totalmente anticristão nas suas práticas pessoais, mas os cristãos fecharam com ele apaixonadamente, porque ele prometeu poder, isenção, um monte de isenção de impostos, um monte de facilitações. Aqui foi a mesma coisa. O cara é um troglodita, mas prometeu. E é casado com alguém que interpretou as promessas, ou que disse para ele como essas promessas tinham que ser feitas para serem vistas e cridas. E um monte de pastores doidos para se aproveitarem de tudo, aí junta essa fome com essa vontade de comer. E a coisa se torna como ela se tornou da noite para o dia. De repente você é assustado com uma coisa assim, porque é um outro fenômeno da internet. Ela pode fazer o que está em silêncio eclodir de repente, viraliza da noite para o dia. É vírus, é uma pandemia de pensamentos e que em geral atinge os fracos de cabeça. O senhor comentando da parte da política,
me remeteu à ideia quando você era mais novo, tinha uns 4 anos, falava que subia e tentava dialogar falando dos políticos e tudo mais. Essa facilidade de dialogar, de se interpretar, trouxe algumas facilidades ao longo da vida? Porque Todas, começou muito todas. novo. Eu, a minha vida inteira, tenho sido um operário da palavra. Eu sou um pedreiro, carpinteiro da palavra, eu sou um escultor da palavra. O que eu fiz a minha vida inteira, eu fiz muitas coisas. Porque eu não só falei, eu pratiquei, vivi, levantei, construí, dei concreção a tudo o que eu sinalizava dizendo que era possível fazer e demonstrando como era. Mas essas coisas eram aquelas que vinham a reboque. A realidade da palavra como construção, como arquitetura, que permitia e permite a imaginação das pessoas visualizarem a sua ideia, o seu pensamento com clareza, é o carro-chefe da minha existência toda, desde que eu comecei a me dar conta disso bem criança ainda na vida. Eu vim sendo trazido pela palavra. E quando eu conheci Jesus, foi a palavra do Evangelho que me trouxe até aqui. Agora, a palavra do Evangelho não é uma repetição de dogmas, de códigos doutrinários. O Evangelho, na minha vida, é uma construção que está em uma dinâmica viva e tem aplicações para cada nova geração. Por que eu sou cada vez mais menos compreendido? Por aqueles que me adoravam há 50 anos atrás, há 40 anos, há 30 anos. Porque eles ficaram frisados, congelados mentalmente no espaço-tempo e a minha vida foi embora. Eu continuei crescendo e eu vou evoluir para sempre. Porque enquanto eu estiver vivo na Terra, eu vou evoluir aqui, enquanto Deus me der lucidez. E quando Ele me levar, eu vou ficar igualzinho Cristo Jesus, eterno e ressuscitado. Ninguém me para, meu amigo, e nem para a qualquer um que tenha essa certeza de vida em Cristo Jesus, que é o ômega da minha existência, é o chamado da minha vocação, é me tornar, segundo Jesus, ressuscitado de entre os mortos. Aqui na Terra eu vou buscando ser parecido com Ele, não como uma imitação, que eu não imito Jesus. O que eu peço todo dia é que o fruto dele apareça naturalmente em mim. Eu não faço nenhum esforço para ser quem eu sou, nenhum. Em momento algum, em lugar nenhum, eu digo, ai meu Deus, eu preciso dar um bom testemunho. Eu não sei o que é isso. Essa coisa dos crentes, eu nunca quis para mim. Deus me livre do bom testemunho. Eu quero é dar o fruto do Espírito Santo. A minha mangueira não faz nenhuma força para ser mangueira, ela simplesmente derrama aquela mangarada toda. Se você não colhe, é uma mosquitada que vem depois em sequência. Eu quero só frutificar naturalmente, como o Salmo 1 diz, como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá, no devido tempo, dá o seu fruto e cujas folhagens não morrem, mas são fortalecidas e rejuvenescidas. É como a árvore da vida, que dá fruto todos os meses do ano. E até as folhas servem para a cura dos povos. Eu peço a Jesus para ser uma árvore de vida, uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, uma figueira frutífera, uma videira boa,